Arro pessoal, bom dia, aqui é o Amir Suryashanti trazendo a reflexão de hoje, sábado, dia de Saturno. Hoje não temos tanta movimentação no céu também, temos basicamente um aspecto de quadratura da Lua em Gêmeos com Netuno, né? E lá para a noite, para a madrugada, teremos aí a oposição de Sol e Lua, ou seja, marcando aí a Lua cheia, mas eu vou deixar para a gente falar do mapa da Lua cheia no áudio de amanhã, né? Para a gente poder realmente aprofundar um pouquinho mais no estudo desse mapa. Por hora, né, no dia de hoje, é o que eu gostaria de aproveitar, como não teremos tanta movimentação no céu, para trazer algumas reflexões da semana, inclusive, né? Então, foi muito interessante, eu tenho comentado aqui com vocês. Novamente, deixo aberto ali nos comentários aqui que eu estou colocando no Spotify agora, né? Tem essa possibilidade da gente colocar a caixinha de comentários, de perguntas, que vocês podem preencher ali. Aliás, fica a dica, né? Se você quiser mandar alguma coisa e não quiser que apareça como comentário, é só você sinalizar para mim, né? Você manda ali, escreve o que você quer escrever e sinaliza não publicar, né? Porque o comentário ali ele só vai aparecer se eu fixar. Então fica a dica também, às vezes você quer falar alguma coisa comigo, mas não gostaria que ficasse exposto para todo mundo, é só você sinalizar, não publicar, aí eu não publico. É uma forma também da gente se falar. Mas claro que você pode entrar no meu Instagram, @astrologiatantra, me seguir ali e a gente pode se falar ali pelo direct, a gente pode, né, se você tiver alguma coisa para falar, pode ser por ali também. Bom, eu queria trazer a reflexão de algumas coisas, duas coisas, né? A primeira coisa é como é muito interessante a gente notar esse desenvolvimento, né, do zodíaco, do tempo, né, que a gente vai viver na semana. Eu falei que a gente teve aí na quinta-feira, foi na quinta-feira exatamente, um aspecto com Plutão, né, foi um aspecto fluente com Plutão, que poderia trazer essa questão do foco, né, poderia trazer essa questão da intensidade, da emoção. E aí eu até comentei dessa questão da manifestação, porque às vezes a gente quer, né, manifestar alguma coisa na vida e a gente plasma aquilo, né, a gente coloca em palavras, a gente faz afirmações positivas, a gente faz rituais, enfim, só que para aquilo acontecer, a gente precisa ter uma intensidade emocional. O emocional ele tem que participar. Eu até comentei sobre a frase do Shakespeare, né, que jamais chegarão aos ouvidos do Eterno palavras sem sentimento. E o Plutão com certeza traz esse sentimento. E eu, na quinta-feira, nesse dia, honrando aí o clima astrológico do dia, tive fortes emoções, né, intensidade emocional total. E, claro que usei isso, né, para poder, né, como eu posso dizer, criar, né, novas possibilidades, criar o projeto que eu quero, criar o futuro que eu quero. Só que isso, né, como foi muito forte, o Plutão ele traz essa intensidade muito grande, deu uma balada nas emoções, dá uma cansada, né, uma coisa bem complicada. E as emoções ficam meio que desgovernadas. E aí eu falei que ontem, na sexta-feira, a gente ia ter o aspecto fluente com Saturno, o trígono da Lua com Saturno, que traz justamente uma estabilidade das emoções. Traz aí uma possibilidade da gente poder ter ordem, direcionamento nas nossas emoções e pelos signos da Lua estar em Gêmeos, né, também do nosso próprio pensamento, da nossa comunicação. Então é aquilo que eu comentei, né? A gente tem que desejar, a gente tem que, né, criar a magia, afirmar a magia, mas a gente tem que chamar Saturno, que é um planeta de Terra, né? Ele fala muito sobre a energia da Terra, para que a gente comece a colocar as coisas em prática. Então é como se o Saturno pegasse todo aquele emocional intenso de que o Plutão trouxe, né? E ordenasse, e organizasse e estabilizasse. E foi justamente o que aconteceu ontem, muito interessante. Eu peguei a energia de Saturno e falei, é isso que a gente tem que fazer, fui, né, direcionando para que a gente possa resolver. Bom, e aí o que acontece, né? Hoje a gente vai ter a quadratura com Netuno, que pode também nos desestabilizar emocionalmente, porque o Netuno ele fala sobre o inconsciente, ele fala sobre ilusões, desilusões, né, e espiritualidade, ele deixa as coisas nebulosas, é um aspecto de quadratura, ou seja, é um aspecto tenso que vai acontecer mais ou menos ali por volta das 11h30, meio-dia, e que pode fazer com que esse sábado não seja tão produtivo, né, no sentido de a gente ficar meio perdido para fazer as coisas, mas se a gente teve, né, um bom trabalho com Saturno, aliás, a sequência astrológica ela fala sobre isso, ela fala sobre a gente ter uma escadinha, né, de acordo com a distância dos planetas, e Saturno é o último planeta visível, por isso que ele é o último considerado, né, dentro de uma astrologia tradicional mais antiga, e depois a gente tem aí Urano, Netuno e Plutão. E eu sempre falo que
Para a gente chegar em Urano, Netuno e Plutão, para a gente trabalhar com essas energias, a gente tem que ter um Saturno bem resolvido. Então, primeira coisa, o que eu gostaria de trazer no dia de hoje, né? Como vocês sabem, eu sempre procuro trazer uma forma positiva, uma forma que a gente pode utilizar aquele momento astrológico, não simplesmente trazer isso vai acontecer ou isso vai ou aquilo vai acontecer. É exatamente, temos essa energia, o que a gente pode fazer de melhor com ela? Aliás, fazendo uma pequena vírgula, é assim que funciona o meu atendimento. Eu tenho ficado muito feliz porque tem bastante gente vindo, né, para atendimento aqui do Spotify. Né? Pessoas que estão me encontrando, de repente até alguma pessoa compartilhando, ou a pessoa procurando mesmo, né, pesquisando no Spotify o podcast, encontra, começa a ouvir, gosta e entra em contato para fazer o atendimento. Então, como que funciona, né? A gente tem essa questão de ter sim previsões. Então, quando eu faço um atendimento, eu vejo o mapa natal, eu pego a ficha de avaliação que eu mando para a pessoa, vejo os temas que ela quer trabalhar, que ela precisa trabalhar, incluo outros conhecimentos que eu tenho, como linguagem do corpo, como Tantra, tudo isso a gente fala também na sessão. E tem um momento da sessão, lá na segunda metade, a gente pega o que está acontecendo no momento. Então eu uso as técnicas de trânsitos, progressões e revoluções. E a gente sim consegue ver algumas coisas, né? Como é que vai estar ali as energias para frente. Não no sentido de prever o futuro, mas no sentido de ajudar a criar com mais consciência. Aliás, é interessante notar porque no meu Instagram, @astrologitantra, eu compartilhei ontem um trechinho de um livro, né, do livro do Greg Burden, eu não sei exatamente como é que fala o nome dele, mas ele é um cara bem conhecido aí no mundo da espiritualidade, da física quântica, enfim. E o nome do livro é A Matriz Divina, e eu compartilhei um trechinho que ele fala sobre a famosa noite escura da alma. Se eu não me engano, esse termo foi cunhado aí pelo São João da Cruz. O Greg ele fala também que acho que ele está ali nos textos apócrifos. E basicamente esse processo, né, de noite escura da alma fala de momentos na vida que a gente realmente passa por grandes provas, grandes desafios. É chamado até de noite escura da alma justamente porque é como se a gente não conseguisse enxergar uma luz no fim do túnel. É como se a gente fosse jogados na escuridão por um certo tempo. Eu acredito que muitas pessoas já passaram por isso, né? Eu já passei, obviamente, né? Estou aí no jogo e realmente é duro, é complicado, mas ao mesmo tempo é muito transformador. Né? Então, quando você ultrapassa, quando você atravessa esse processo de noite escura da alma, você consegue realmente, né, ter um crescimento espiritual, um crescimento emocional, mental, até físico muito forte. Então, uma coisa que me chamou a atenção lá no livro é que ele fala, né, que essa noite escura ela vem de repente, não tem como a gente saber e assim por diante. E sim, ela pode vir de repente, mas eu diria que através da astrologia a gente tem como pelo menos ter uma ideia, né, do que vai acontecer. Por quê? A noite escura da alma ela pode estar relacionada, dentro do estudo da astrologia, com os planetas intensos e maléficos, como Saturno, né, como o próprio Plutão, talvez até o próprio Netuno, que tem aspecto hoje, né, Urano, que pode trazer uma grande reviravolta na nossa vida. E a gente consegue ver, através dessas práticas, né, da revolução, da progressão dos trânsitos, como que eles estarão. Porque sim, a astrologia ela é matemática. Né? Ela se baseia em cálculos matemáticos para saber exatamente onde cada planeta estará, de acordo com o tempo. Então a gente consegue ver sim aonde Saturno vai estar passando no seu mapa daqui a 2 anos, 3 anos, 10 anos e assim por diante. E o que a gente traz? A gente traz a linguagem do planeta, o arquétipo, e traz, essa energia vai estar acontecendo. Então, por exemplo, uma noite escura da alma poderia estar relacionada a uma quadratura de Saturno? Poderia estar relacionada a uma conjunção com Plutão? Poderia. E a gente consegue ver isso antes. Né? Então imagina que você vem para fazer um atendimento comigo, né? E aí a gente faz toda a sessão, e lá, para o final da sessão, a gente vai ver a questão dos movimentos, né, do tempo e assim por diante. E eu falo para você, olha, lá no segundo semestre de 2022, você vai ter um desafio ali com Saturno. Nesse período, eu gosto até de falar dos meses, né? Nesse período aqui, você vai ter esse desafio. Bom, a tendência é realmente vir algum desafio, de alguma forma. Eu não consigo dizer o que vai ser, obviamente, não é o papel da astrologia. Né? A astrologia não é evidência nesse sentido, ela simplesmente trabalha com esses arquétipos, né, esses simbolismos, e traz uma energia a ser trabalhada. E, inclusive, um aspecto desafiador, né, com o próprio Saturno com Plutão, ele não tem que necessariamente ser ruim, se você estiver preparado para esse aspecto.
Então eu sempre faço no atendimento como eu faço aqui. Como que a gente pode aproveitar esse momento da melhor forma? Mas vamos dizer que se você não fez o seu mapa, isso vai chegar em você de qualquer forma, porque o seu mapa existe, mesmo que você não conheça ele, e os trânsitos e progressões e revoluções estão acontecendo, mesmo que você não tenha consciência. Eu recomendo muito que você tenha consciência, que você faça o seu mapa, que você acompanhe os trânsitos, que você acompanhe. É por isso que muita gente anualmente passa por astrólogos, ou até mais vezes ao ano. Né? Não precisa nem ser anualmente. Pode ser até usado como uma terapia, uma astroterapia, a gente ir vendo, né, de uma forma periódica, como é que estão nossos movimentos astrais. Então, pode ser que você nem tenha noção disso e aconteça esse trânsito. E aí venha, né, esse desafio. Você vai dizer, bom, isso veio de repente, isso veio do nada, né, como o exemplo que ele dá no livro, o cara que de repente passou por esse processo e falou, veio do nada, né, isso me pegou do nada. Só que provavelmente se ele tivesse feito o mapa dele, né, ele teria visto ali que em algum momento daquele período ia ter um desafio com tal planeta, com tal energia, e a ideia é que ele fosse orientado como lidar melhor com aquele planeta. Então essa que é a beleza da astrologia. É você olhar para frente não no sentido de simplesmente, né, adivinhar o que vai acontecer, mas sim perceber como estarão as energias e ter a sua participação ativa de como aproveitar elas da melhor forma. E aí, falando aí do dia de hoje, temos a quadratura com Netuno, que pode sim trazer desafios. Pode ser um dia onde a gente fica ali meio que sem chão, né? Pode ser um dia propício ali para enganos, né? Um dia que a gente pode ter uma nebulosidade. Alguns dias, né, a gente sente às vezes sem aterramento, a gente sente às vezes meio que perdido no astral, isso pode acontecer por conta da quadratura com Netuno, mas também, né, como eu sempre gosto de trazer as polaridades, pode ser um dia onde a gente tendo contato com Netuno, que é um planeta de inconsciente, um planeta de espiritualidade, de amor incondicional, a gente pode ter essa janela para trabalhar questões inconscientes, questões profundas. A gente pode trabalhar a espiritualidade de uma forma bem profunda também, né, para a gente poder causar transformações na vida. E aí entra um pouquinho daquilo que a gente falou ontem sobre Saturno, sobre hábitos, sobre você poder realmente construir esses bons hábitos. Por quê? Lembra que eu falei que Saturno ele representa aí o último planeta visível dentro da astrologia, e por isso que ele é o último tratado ali pela astrologia antiga, mas que agora a gente sabe, né, que temos ali Urano, Netuno e Plutão, eles foram incluídos na astrologia moderna, embora sejam tratados como planetas transpessoais, né, então planetas que não são ali tão integrados à nossa energia ainda, pelo menos, e que para a gente poder lidar com essa energia dos transpessoais, a gente precisa ter um Saturno muito bem desenvolvido. E olha como a gente pode aplicar isso hoje para entender esse funcionamento. Bom, a gente vai ter esse contato com Netuno. Netuno, ele, no lado positivo, como eu falei, no lado negativo ele traz enganos, ele traz ali questões ali complicadas, mas no lado positivo ele pode trazer o contato com o inconsciente, ele pode trazer um contato muito forte com a espiritualidade. E como que a gente consegue lidar com isso? Bom, uma das formas de acessar Netuno é justamente com os sonhos. Né? Que mensagens que podem estar vindo através dos nossos sonhos. E hoje, por exemplo, pode ter sido uma janela, né, onde a gente tem aí um contato maior, onde apareça algum sonho significativo. Agora, olha como Saturno, olha como o hábito faz a diferença. Se a gente já tem diariamente o hábito de se conectar com sonhos, de lembrar dos sonhos, de tentar interpretar os sonhos, a chance da gente pegar essa janela é muito maior, porque é uma coisa que a gente já faz. Se a gente não faz isso, aí você poderia dizer, bom, então hoje eu quero me conectar com meus sonhos, mas você não vai ter o treino. Então você pode até se conectar pela espontaneidade, né, do momento astrológico, mas você não vai ter o treino, talvez tenha uma dificuldade maior. E principalmente, vamos falar aí de meditação. Meditação é uma ótima forma de a gente se sintonizar com Netuno. Agora você tem duas opções. A pessoa que já trabalhou Saturno, como eu falei ontem, que desenvolve um hábito de meditação, ou seja, ela tem uma constância onde ela já consegue, por exemplo, entrar num estado profundo de meditação, ela já consegue ficar um tempinho a mais. Claro que hoje ela tem mais facilidade de acessar essa energia. E se a pessoa não tem esse hábito da meditação, ela pode até querer meditar hoje, né, para acessar essa energia, mas vai ter um desafio maior. Então olha como é importante a gente estar preparados para as oportunidades.
né? Então, formas de acessar o Netuno hoje, justamente perceber se teve algum sonho marcante, que pode estar trazendo alguma informação, meditações aí para você poder também acessar o seu inconsciente, talvez alguma terapia, né, para quem estiver fazendo esse trabalho. Claro que é um sábado, tal, talvez você não tenha como fazer nesse momento, mas é algo que pode ser muito positivo. E contato com arte, né, porque a arte ela pode nos ensinar muito. Aliás, eu atendi um artista ligado à espiritualidade. Eu falei para ele, você pode realmente transformar muitas vidas através da arte. A arte ensina, a arte transforma, a arte é um caminho netuniano, é um caminho muito forte para isso. Então aproveita o dia de hoje, espero que você tenha aí a condição de acessar esse Netuno da melhor forma. Amanhã a gente vai falar sobre o mapa da Lua cheia, né? Já vale lembrar que na madrugada, né, como a gente vai ter a formação da Lua cheia, pode ter uma certa agitação, né, porque a Lua cheia geralmente traz isso, pode ter um transbordo, então já trazendo também a dica, comece o seu trabalho com sonhos nessa noite com a Lua cheia que costuma revelar questões do inconsciente, pode aparecer alguma coisa através dos sonhos. Se prepare, né? Faça aí uma higiene do sono, né? Busque ali realmente aquele sono de qualidade e se conecte com o seu inconsciente. E se por um acaso você for para a balada, for aproveitar ali o sabadão, né? Muita atenção aí também, porque lua cheia costuma exacerbar as emoções. Então tem aí sempre o pé no chão. Galera, é isso, eu vou ficando por aqui. Novamente, me siga ali no Instagram, @astrologitantra. Eu vou ver se ao longo do dia eu consigo postar mais algumas dicas, como eu sempre estou procurando fazer. A gente pode interagir por ali também, manda direct no Instagram, comenta ali nos posts que eu fizer. Você pode também comentar aqui no Spotify. E lembra, se você quer comentar alguma coisa e não quer que apareça nos comentários, é só você sinalizar, né, não publicar, e eu não publico. Ainda assim eu vou conseguir ler, porque vai aparecer para mim, mas eu não publico, aí não fica para todo mundo ver. E se você gostou desse áudio, se te ajudou de alguma forma, a melhor coisa que você poderia fazer para me ajudar é compartilhar, é levar para mais pessoas. É comentar, é curtir, é seguir, é fazer com que as redes entendam que esse conteúdo é interessante e possa estar espalhando para mais pessoas. Amanhã a gente está aqui, eu tenho mantido essa constância de domingo a domingo, trazendo áudios aqui de manhã para vocês. Então amanhã a gente fala sobre a energia do dia e traz aí mais informações sobre o mapa da lua cheia. Muita gratidão, um ótimo sábado, Namastê, Harion.